Olá ancestrais, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje, na sequência, sobre os deuses sumérios, hoje eu vou falar para vocês sobre os deuses Anuna, que hoje em dia é muito mais conhecido como os Anunnaki. Anuna, em sumério, significa, era um grupo de deuses, e o termo Anunnaku ou Anunnaki vem do acadiano, ok? Que vem desse termo sumério Anuna. Bom, o termo Anuna indica que é um grupo de deuses no panteão sumério, da Mesopotâmia, e mais tarde, às vezes esse termo foi usado para descrever os deuses do submundo, okay? Em oposição aos deuses do céu, que era conhecido como Igigi. Tá? Bom, qual que eram as funções desses deuses, Enun, esse grupo de deuses? Lembrando que grupo de deuses, o termo existia também para outros povos, como por exemplo no Egito, tínhamos lá a Enéade, que era um grupo de 9 deuses, a Ogdoade, o panteão grego, greco-romano e assim por diante. E um estudo recente, abrangente, do termo Anuna, que ainda se discute que ainda não é muito claro sobre a sua real origem, por conta da dificuldade, porque ao longo do período, desde os sumérios, passando pelos acadianos até os babilônicos, esse termo ganhou outros significados, em tempos diferentes. No corpo textual sumério, por exemplo, Anuna, que no acadiano é Anunnaki, Ananuk, que é legal fazer uma observação aqui, que muitas pessoas falam, os Anunnaki lá dos sumérios, Só que é só uma observação, que Anunnaki é um termo acadiano, que é usado para esses deuses, que é o mesmo do Anuna deste vídeo, tá bom? Assim, ele descreve, como sendo os deuses mais elevados do panteão mesopotâmico, ok? Mas também ele pode ser usado ainda para indicar o panteão dos deuses do submundo, ou também deuses de cidades ou de cidades-estados, como por exemplo tinha lá os Anuna da cidade de Eridu, os Anuna da cidade de Lagash, mas não está claro quais deuses que compunham este termo, porque de acordo com a região onde tinha um grupo de deuses, eles eram chamados de Anuna, ok? Assim, e das principais funções dos deuses Anuna era decidir os destinos, como atestam, por exemplo, o mito sumério de Enki e a ordem mundial. No entanto, já nas fontes sumérias, a Anuna é algumas vezes, para vocês terem uma ideia, associada ao submundo, como evidenciado no mito da descida de Inanna, Ishtar, ao mundo inferior, onde Anuna, os 7 juízes de lá, ele julga a invasão de Inanna ao submundo, no mundo dos mortos, vamos dizer assim. A sugestão do corpo textual sumério, por exemplo, que Anuna ele é apenas mencionado em textos literários, e que não há evidência, para vocês terem uma ideia, sobre um culto, porque era uma questão de grupo de deuses. E o significado do termo Anuna, ele é após o período da antiga Babilônia, quando ele foi usado para descrever os deuses do submundo, ou do mundo dos mortos, em oposição ao termo Igigi, que é os deuses do céu. Em alguns casos também, Igigi parece ter o mesmo significado que Anuna tinha em textos sumérios. Só para vocês, vamos dizer, a gente pode fazer uma referência, umas pessoas, mas Anunnaki seria os Nefilins da Bíblia, Na minha visão, não, seria os Igigi, tá? Mas aí é coisa para um outro vídeo, se vocês tiverem curiosidade, é só falar aí nos comentários, tá bom? E assim é chamada a história da criação babilônica, por exemplo, no livro Ma'arish, eu vou passar referência para vocês aqui de qual tablet, onde estava que fala isso, narra como Marduk, por exemplo, designou 300 deuses Anuna para os deveres nos céus, e o mesmo número para os deveres no submundo, num total de 600 deuses Anuna. E parece que houve também uma confusão sobre esse termo, já na antiguidade, no poema, por exemplo, de Erra, que eu vou falar sobre ele também, nesses tablets aqui que eu estou passando a referência para vocês. Os Igigis eles são claramente separados dos Anuna. Okay? O Anunnaki, às vezes, os Anunnaku, são às vezes invocados em fórmulas de maldição também. E eles aparecem também em encantamentos, mas são assim, esmagadoramente atestados em textos literários mitológicos.
Na epopeia, por exemplo, assim, de Gilgamesh, né, a frase Juiz dos Anunnaki é mencionada a ele como esse título, né, para Gilgamesh nessa referência aqui. E esta, né, ela é possivelmente a referência da função de Gilgamesh, né, como um juiz no submundo. Sobre assim, falando sobre genealogia e sincretismos, né, como é um termo que abrange, né, as principais divindades, por exemplo, do panteão mesopotâmico, as relações, vamos assim, genealógicas eram diferentes das divindades individuais, né, que fazem parte dos Anunas. Algumas vezes, né, é mencionado como o pai de Anuna, né, e alguns casos indicam a relação que Anuna, né, tinha uma relação assim fraternal e também de irmandade, ok? Sobre locais de culto, né, como é uma relação assim, de vários grupos de deuses, então, aí os templos e os cultos eram para deuses específicos, né, então não se tinha um local de culto para os Anuna, vamos dizer assim, né? E sobre os tempos, né, de períodos, né, o termo Anuna ele aparece, para vocês terem uma ideia, pela primeira vez no período pós-acadiano, nomeadamente, né, em algumas inscrições de Gudea, né, em alguns textos também de Ur III, né, onde suas formas acadianas, né, Ananuku e Anunnaki, okay, continuam a ocorrer até o período dos Seleucidas. Né. Sobre iconografia, né, como é uma representação de vários deuses, né, não tem uma representação iconográfica desse grupo de deuses, né, porque a representação era unitária. Tá? Sobre assim, o nome e a ortografia, né, houve assim, algumas discussões, vamos dizer assim, para quem estuda, né, esse termo aí. Lembrando aqui que eu não estou levando para o lado assim, vamos dizer assim, ufológico, nem nesse sentido, tá? É mais na parte histórica e mitológica, ok? Então assim, sobre os termos, né, os significados de Anuna, a sugestão mais provável é que eles traduzem, né, hoje em dia o termo como algo como aqueles da semente do principado, tá? Mas essa não é uma das formas de tradução que a gente vê por aí, vamos dizer assim, que seja mais completa, né? Porque a maioria dos estudiosos, né, traduz o termo Anunnaki, né, como sendo filhos de Anu, né, ou herdeiros de Anu, que é o primeiro vídeo dessa série, né, que eu falo sobre An, né, ou Anu dos acadianos, como Anu sendo a principal divindade, né, do panteão sumério acadiano, dividindo o termo, né, An, e Na, né, essa tradução e os conceitos que ela expressa deixam, no caso de fora, a partícula fundamental que é o Ki. Né. O certo, né, é que o termo Anunnaki, né, a partícula An significa céu, né, o espaço, e a partícula Ki significa terra, né, ou chão, ou planeta Terra, vamos dizer assim. Né. Então os significados do nome, né, é algo como em relação entre os céus e a terra. Né. Assim, na minha opinião, né, o termo sumério ele descreve, Anuna, né, descreve os deuses do céu, né, que é um termo acadiano, né, Anunnaki, que descreve o ato desses deuses, né, do céu que chegaram à terra. Tá? Então, na minha visão, tem a ver com isso, né, o An, né, céu, e o Ki no final ali, terra, né, Anunnaki, ok? Que é os deuses que chegaram à terra. Sobre as formas de escrita, né, no sumério, eu vou colocar para vocês aqui, tá? Em acadiano, como se escreve. E a forma de se escrever, né, esses termos de Anunnaki, né, é Anuna, tá? Pode ser Anuna, Anunnak, tá? Do acadiano, Anunnaku ou Anunnaku, com 2K no final, certo? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostaram, compartilhe este vídeo, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva-se, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.